Olá, amigos, amigas, crentes, não crentes, evangélicos, católicos, cristãos, a todos quantos têm me acompanhado no YouTube, as minhas pregações, meus estudos bíblicos. Eu sou o pastor Van e quero trazer para você uma saudação e que Deus possa, nesse exato momento, estar te abençoando com a paz, com a iluminação, com a luz do Evangelho de Cristo. E que o Espírito Santo possa estar agora te abençoando com a palavra que é vida, com a palavra que muda, a palavra que transforma, com a palavra ao qual disse o apóstolo Paulo, é poder de Deus, Evangelho, é poder de Deus para todo aquele que crê. E Paulo também, ele fala em Romanos, capítulo 1, em 1 Coríntios, capítulo 1, também, quando ele diz que não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para todo aquele que crê. Não me envergonhe. Não tenha vergonha do Evangelho de Cristo. Leia esta palavra aí em seu quarto, na sala, na cozinha, na sua varanda, deitado, sentado. Evangelho é poder para quem crê. Amém? Então, nesse estudo, eu quero trazer para você, eu quero falar sobre galardões. Os galardões. Recompensas dos fiéis. Os galardões. O que é o galardão ou galardões? O que é? Para quem é o galardão? Muitos crentes confundem galardão com salvação, ou seja, faz a obra para ser salvo. A Bíblia não ensina isto. A Bíblia ensina que você faz a obra, você que trabalha para Cristo na igreja, é para receber o seu galardão e não a sua salvação. Salvação é mérito único e exclusivo da graça de Jesus Cristo. O galardão, sim, você precisa de obras para receber o seu galardão. Então, é sobre este assunto que nós vamos aqui relatar, e a Bíblia vai nos trazer luz para podermos entender o que significa galardões, recompensas dos fiéis. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero que você esteja bem atento, acompanhe, quando você estiver nos acompanhando aí no YouTube, você acompanhe com a sua Bíblia. E tudo que você faz aqui na terra, na igreja, como um serviço prestado a Jesus Cristo, você terá uma recompensa lá no céu. É lógico, é óbvio que Deus também nos garante recompensas aqui na terra. Quando Jesus fala lá em Mateus capítulo 6 e o versículo 23, quando ele diz para buscar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas, aquilo que eu preciso, aquilo que você precisa, aquilo que ele sabe que nós estamos precisando, ele irá nos acrescentar, nos dar, ok? Nesta vida. Mas há também serviços prestados a Cristo Jesus que nós só iremos desfrutar lá na glória, lá no céu. Muito bem. Todo serviço prestado a Cristo Jesus aqui na terra, como igreja, terá uma recompensa lá no céu. Agora, preste bem atenção a diferentes graus
de recompensa no céu. Haverá diferentes graus de recompensa, os galardões lá no céu, dependendo da nossa fidelidade a Cristo Jesus como igreja. Galardão é para crente, galardão é para salvo, galardão é para os fiéis, é para recompensa, para ser dada as recompensas aos fiéis em Cristo Jesus, aqueles que prestarem serviço como igreja a Cristo Jesus. Então, há diferentes graus de recompensa no céu, dependendo de nossa fidelidade a Cristo Jesus como igreja. Dependendo da sua fidelidade, do seu serviço, perdão, você terá a sua recompensa lá no céu. Então, como referência bíblica, nós temos Apocalipse, capítulo de número 22 e o versículo de número 12, que disse Jesus falando, ele diz assim: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Galardão, você ganha segundo as suas obras. Ou seja, você tem obras, você trabalha para receber galardão e não salvação. Repito, algumas igrejas, alguns líderes, alguns pastores ensinam que salvação por intermédio da obra. Salvação, para obter a salvação você precisa ter obras. Não. Jesus fala que galardão não é salvação. Galardão é uma coisa que nós iremos receber presentes lá no céu. Pelo prazer da salvação, nós trabalhamos e iremos ser recompensados pelo nosso serviço prestado a Jesus Cristo. Como li, acabei de ler, Apocalipse 22, versículo 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ok? Então você trabalha, presta serviço a Jesus Cristo como cristão e vai receber lá no céu o seu presente, a sua recompensa, o seu salário espiritual lá na glória. Muito bem. Também podemos encontrar esta palavra galardão em 1 Coríntios, capítulo de número 3, primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 3 e o versículo de número 14, que diz assim: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se permanecer aquilo que você fez como igreja, o seu trabalho, o seu serviço prestado aqui na igreja, você vai receber o seu galardão, a sua recompensa. É lógico que todo serviço que nós fazemos aqui no nosso cotidiano como ser humano, como ser social, trabalha numa padaria, 30 dias, depois de 30 dias, você vai receber o seu salário, o seu dinheiro, sua recompensa. Você trabalha numa loja, você trabalha no supermercado, ou seja, em qualquer setor de trabalho, você vai, é lei, e por lei você tem que receber o seu salário. Assim também funciona para com Cristo Jesus. Você trabalha para Cristo e vai receber o seu salário. Okay? Só que será lá na eternidade, lá no céu. Então, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 14, diz:
Se permanecer a obra de alguém depois do nosso julgamento, que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. E também, segundo Coríntios, capítulo 5, vamos ver também esta palavra que aparece em 2 Coríntios, capítulo de número 5, e o versículo de número 10, que diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então nós vamos receber ou bem ou mal que tivermos feito por meio do nosso corpo físico aqui na terra. Certo? O crente vai receber o seu galardão pelas obras que tiver feito como cristão, ainda neste corpo físico, ainda nesta vida. Muito bem. Devemos entender a distinção entre graça, dádiva e recompensa, galardão. É bom que fique bem claro para você, crente. Aí, né, você tem até você tem um entendimento correto das Escrituras, mas o seu líder, o seu pastor, a sua pastora ou alguém da sua igreja, aquele que doutrina, né, está aí um pouco sem distinguir o que é graça e o que é recompensa, o que é dádiva e o que é galardão, ok? Então, hoje eu quero trazer também para você um entendimento, né? Como entender, como distinguir o que é graça, dádiva de Deus e recompensa, galardão, ok? Escute bem, preste bem atenção, se liga aí, crente. A graça é imerecida. O homem não merecia o favor de Deus, o socorro de Deus, a misericórdia de Deus, né? A graça, ela é imerecida. O dom gratuito de Deus, recebida pela fé, sem dinheiro e sem preço. O homem não poderia estipular um valor para receber a salvação. O homem não poderia, mesmo se o homem fosse para a cruz do Calvário e morresse ali, ele não teria sua salvação. Porque a salvação é mérito, é pela graça, favor imerecido de Cristo Jesus. Não tem dinheiro na face da terra, não tem nada, não tem obra no homem, não tem mérito nenhum na minha vida que possa dizer, eu posso pagar a minha salvação. Salvação, segundo Efésios, capítulo de número 2, versículo 8 e 9, diz que Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, está escrito na minha palavra, na sua palavra, na Bíblia de Deus, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Jesus Cristo, está escrito assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, ok? Então, essas obras que nós fazemos e que muitos crentes ensinam que é para a salvação, não é para a salvação. Essas obras que nós fazemos é para o nosso galardão. Guarda esta palavra, galardão, recompensa, premiação, ok? Então, é um salário, né? Um 13º que nós vamos receber lá no céu, na glória. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo para Éfeso, para a igreja de Éfeso, ele diz, porque pela graça sois salvos. Graça, favor imerecido de Deus para comigo, para com você, né? Mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, veio de Deus, diretamente de Deus para o homem. Deus disse, toma, eu quero. Deus doou esta graça, este favor, né, para que pudéssemos reviver espiritualmente falando. Como no versículo 1 do capítulo 2 de Efésios diz, ele vos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecado. Vivíamos antes, outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar,
do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Era o que onde nós estávamos envolvidos, né? Na nossa, pelo Espírito do erro, Espírito da desobediência, né? Vivíamos por natureza pecaminosa, desobediente e andando segundo os nossos pensamentos, segundo a nossa carne. Mas Deus, como é rico em misericórdia, com que, por causa do seu grande amor, com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Favor de Deus a um homem morto espiritualmente, ele reviveu, nos deu vida, né, pela sua misericórdia e graça. Amém? Então, você fique aí no seu entendimento, como eu costumo dizer, no seu feijão com arroz, que é a Bíblia Sagrada, vá alimentando a sua alma, né, de fé, de certeza, de esperança e de que você precisa trabalhar para Deus enquanto você tem vida neste corpo. Amém? Louvado seja Deus. Então, na graça, o melhor serviço, na graça de Cristo, o melhor serviço é sem valor. Não tem valor o serviço do homem, na graça. A obrigação não é reconhecida e o valor não é considerado na graça. Porque Deus já nos deu, vem de Deus esta capacidade de fazer, vem de Deus esta capacidade de ser reconhecido, vem de Deus este valor, foi a graça de Cristo. Então, na graça, né, o nosso serviço é sem valor, a obrigação não é reconhecida e o valor não é considerado. Agora, o galardão é merecido. Sim, o galardão é merecido. O salário pelo serviço prestado, recebido pelas obras, através do trabalho e sacrifício. Sim, vou repetir. O galardão é merecido. O galardão é o salário, preste atenção, o galardão é o salário pelo serviço prestado, recebido pelas obras, através do trabalho e sacrifício. Ok? No galardão, entenda aí, galardão e graça. No galardão, o menor serviço é lembrado. A obrigação é reconhecida. E o valor é considerado. É o contrário na graça. Né? Na graça, serviço é sem valor, a obrigação não é reconhecida e o valor não é considerado. No galardão, o menor serviço é lembrado por Deus. Você fez. Ele anotou no livro das obras. O menor serviço. A obrigação é reconhecida. E o valor é considerado. Ele que vai estipular o valor que nós vamos receber, que nós merecemos lá na eternidade. O galardão depende totalmente do crente. Se você trabalha, presta serviço a Cristo Jesus na sua igreja, você vai receber o seu galardão. Porque o galardão depende do teu serviço. O galardão, repito, é totalmente do crente. O crente tem que ter o seu serviço prestado. Ok? O galardão depende totalmente do crente. A graça depende totalmente de Cristo Jesus. A graça depende para a nossa salvação só por intermédio de Cristo Jesus. Obra de Cristo Jesus. Sacrifício de Cristo Jesus. Favor de Cristo Jesus. Então, isto é graça. Depende totalmente de Cristo Jesus. O galardão olha para a fidelidade do crente. Quando você for receber o galardão, Deus olhou para a sua fidelidade. Aleluia. Quando você for receber o galardão, é porque Deus olhou no passado que você fez aqui na terra como igreja para a sua fidelidade no serviço prestado.
Bendito seja Deus. A graça olha para a fidelidade de Deus. Deus é fiel, Deus prometeu, Deus cumpriu, Deus realizou. Deus prometeu que iria lhe salvar, Deus prometeu os meios para que você fosse salvo, e Deus cumpriu com a tua salvação após o arrebatamento, lá na glória, para receber o seu galardão. Ou seja, a graça olha para a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Aquele que te chamou é poderoso para te sustentar. Aquele que começou a boa obra, ele há de concluí-la, há de completá-la até o dia, a vinda de Cristo Jesus. Bendito seja o nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a graça olha para a fidelidade de Deus. Deus é fiel. O galardão reconhece o mais simples serviço. Embora que nas igrejas nós passamos por cada tipo de serviço simples, e alguns crentes não querem fazer, como limpar um banco, varrer um salão, né, limpar, tirar o lixo, colocar água. E eu, graças a Deus, aprendi isso na igreja e sempre fui fiel nas mínimas tarefas, nos mínimos detalhes, porque o galardão reconhece o mais simples serviço. Limpava o banco, até hoje eu faço isso. Até hoje eu faço isso. Limpo, varro, pinto, arrumo, tiro o lixo, deixo a igreja uma bênção, para quando os irmãos chegarem, eles possam cultuar a Deus, né, com a igreja arrumada, com a igreja limpinha, né, e receber as bênçãos do Espírito Santo. Então, a graça olha para a fidelidade de Deus, o galardão reconhece o mais simples serviço. A graça, ela ignora o melhor serviço. Então, na graça de Cristo, na graça de Deus, ela ignora o melhor serviço. Não existe melhor serviço na graça. Ok? Você está entendendo isso? Que não existe? Por quê? Porque o melhor serviço na graça, se Deus fosse nos recompensar pela graça, né, Ele não iria olhar as nossas obras, porque as nossas obras, como disse Isaías, são como um trapo de imundícias, como um esterco, como nada. Né? O homem, para agradar a Deus, ele não tem como agradar a Deus por suas obras. Mas as nossas recompensas, pelo serviço prestado, vamos sim ganhar o nosso galardão, o nosso presente lá no céu. Bendito seja o nome de Jesus. Haverá um tempo de distribuição das recompensas para cada crente fiel. Ser crente, todo mundo quer ser crente. Agora, fidelidade são poucos, né? Crente fiel, foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Crente infiel, no pouquinho que Jesus te colocou, como porteiro, né? Como dirigente de um grupo, como cabeça de um grupinho, porque só tem 2, só tem 3, só tem eu e o irmão, eu e a irmã, eu não vou, só quero começar a ser presidente dos senhores, presidente das senhoras, eu só quero ser presidente do ciclo de oração, eu só quero começar a pregar, né? Ou louvar, quando tiver uma soma de 20, 30 crentes. Está errado o seu pensamento. Foste fiel no pouco, só tem um, faça com maior prazer. Se só tem um crente para pregar, pregue na ousadia, pregue com alegria, pregue com o maior prazer, porque haverá um tempo de distribuição das recompensas para cada crente fiel. Vamos ver em 1 Timóteo, capítulo de número 4. 1 Timóteo, capítulo de número 4. Haverá uma recompensa, ou recompensas, para os crentes fiéis.
1 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, que diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é e da que há de ser. Tem promessa. Tem promessa para você de recompensas, né? Em Apocalipse 22, 12, ao qual nós lemos o texto sagrado, Apocalipse 22, 12, Jesus dizendo: e eis que cedo venho, e venho sem demora, e comigo está o galardão, a recompensa, né, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Não é a sua obra, suas, trabalhos, exercícios, fidelidades, né, segundo as suas obras. Apenas um detalhe: as obras que sobreviverem ao fogo de purificação vão ter valor eterno. Apenas as obras que sobreviverem, que foram temperadas por Cristo, né? Que Jesus viu que realmente são obras de fidelidades. Então, essas obras que sobreviverem ao fogo de purificação vão ter valor eterno. Você sabia que há obras preciosas, conhecidas como ouro, prata, pedras preciosas? Você sabia que na vida do crente, na minha vida, na tua vida, tanto há obras de palha, como há obras de pedras que Deus considera como obras preciosas? É bom você saber disso. É bom. São obras que nós vamos fazer, coisas que nós vamos fazer, que nós talvez não demos nem tanta atenção, mas que Deus chama lá, que Deus vai reconhecê-las como obras preciosas. E tem nome essas obras: ouro, prata e pedras preciosas. São dignas de galardão essas obras. 1 Coríntios. Vamos ver 1 Coríntios. Muitos crentes que não reconhecem, não sabem, né? Não lê Bíblia. E muitos pastores também que não têm coragem de ensinar aquilo que nós estamos aqui ensinando, né? Passando nesses estudos, né? Para a glória do nome de Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo de número 3, e o versículo 12, que diz assim: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, isso aqui são obras, ouro, prata, pedras preciosas, então são obras, são trabalhos que nós estamos fazendo, iremos fazer, que fizemos, e que Deus vai chamá-las de obras preciosas. Ouro, prata e pedras preciosas. São dignas de galardão. As obras que não serão recompensadas. Então, tem muitos crentes trabalhando, mas se autotitulando de eu sou bonzinho, eu faço isso porque eu sou tampa, sou manda-chuva da igreja, mas não chegarão diante da presença do Rei Jesus. As obras que não serão recompensadas são chamadas de madeira, feno ou capim e palha. É o contrário de obras que crentes que muitas vezes não são reconhecidos pelo seu pastor. Fica lá no cantinho, ora baixinho, muitas vezes não pula, não salta, não tem aquele reteté, nem redopia, nem fala línguas estranhas, nem profetiza, nem tem visões, nem vê anjos. Mas trabalho e essas obras que ele faz ocultamente aos olhos de muitos pastores, de muitos crentes, Deus tem visto. E naquele dia Deus vai dizer: olha, meu filho, meu servo, minha serva, suas obras são dignas, e essas obras serão chamadas de ouro, prata e pedras preciosas. E muitos crentes que estão lá na frente pintando, sabe, dizendo que é mesmo, tá cheio, tá não sei de quê, e são crentes que falam muito,
crentes que querem ser vistos pelo pastor, crentes que querem ser vistos pela liderança da igreja, crentes que querem ser vistos por toda a igreja. Naquele dia também, Deus irá dizer abertamente: essas são obras de madeira, capim e palha, não me servem. É muito sério esse estudo sobre recompensas, galardão. São obras que irão ser queimadas. Escuta, não são obras ruins, mas são obras superficiais, sem valor eterno, obras reconhecidas pelos homens. Veja no versículo de número 12. Contudo, se alguém edifica, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12, contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, né, aos tipos de obras que serão reconhecidas para Deus, não para nós, mas Deus é que vai reconhecê-las, se vale a pena, se não vale a pena, se são reconhecidas, se não são reconhecidas, se tem peso para receber galardão e se não tem peso para receber galardão. Então, essas obras reconhecidas pelos homens não terão galardão. 1 Coríntios 3, versículo 12. São obras que são para a minha apresentação. Eu prego bem, eu falo bem, eu dirijo bem, eu sou mais santo do que você, eu faço isso. Lembra daquele, o fariseu e o publicano? Eu dou o dízimo de tudo quanto possuo, o meu dízimo é maior, a minha oração é melhor, o meu louvor é que manifesta a glória de Deus. Então, são obras feitas para mim. Então, não terá valor para receber galardão. Ok? O julgamento dos crentes nunca se refere à punição do pecado ou do seu pecado, e sim à distribuição das recompensas. Os crentes salvos em Cristo Jesus não serão julgados para a condenação, mas sim, serão julgados sim para receber ou não o seu galardão. Você sabia disso, crente? O pastor ensina na sua igreja isso? Ou diz você: olhe, se você não tiver obra, você não vai parar no céu? Vai sim. Quem garante você chegar no céu é a graça de Jesus Cristo. É aquele que te prometeu a vida eterna. E ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. E eu vos dou a vida eterna. E ninguém poderá arrebatar das minhas mãos. Ninguém poderá arrebatar das minhas mãos. Então, o julgamento dos crentes nunca serve, ou nenhuma parte da Bíblia fala que o julgamento dos crentes refere-se à punição do seu pecado, se ele vai para o céu ou não. Não é para isso o julgamento. E sim a distribuição das recompensas. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, e o versículo de número 10, que diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Né? E é para o crente, esse julgamento aqui é para os crentes, né? Os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, os predestinados por Deus para herdar a vida eterna. Aí sim, lá é que Deus é que vai nos dar a nossa recompensa segundo as obras feitas por meio do nosso corpo aqui na terra, né? Alguns irão receber, outros não. Uns irão receber um galardão abençoados, né? Um galardão cheio, e outros irão receber um pouco do seu galardão, ok? Podemos ver também isso aqui lá em Jeremias, né? Jeremias, bendito seja Deus, capítulo de número 31, Jeremias 31, versículo 31,
e 34, que diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não bastante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei, diz o Senhor dos exércitos. Hebreus, capítulo de número 8. Hebreus, capítulo de número 8. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ver o que aqui diz Hebreus, capítulo de número 8, versículo de número 12. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei, diz o Senhor dos exércitos. Então, o julgamento dos crentes, Deus apaga a nossa iniquidade e Deus anula, né, toda a cédula de pecado, de ira de Deus. Cristo anulou. Cristo, Cordeiro Pascual, ele se entregou para nos garantir a nossa vida eterna, a nossa entrada no céu. Então, como nós lemos, nós vamos comparecer, sim, mas sem pecado. Agora, para recebermos as nossas recompensas, ok? Como diz Jeremias 31, do 31 ao 34, e Hebreus 8, 12, diz que Deus anulou os nossos pecados, e deles não se lembra mais. Agora, apesar que, se você aí gosta de estar lembrando, passando em rosto, né, o pecado do irmão, aí é uma consequência da sua ignorância, porque nem Deus lembra mais. Para mim, portanto, eu prefiro ficar com a Bíblia, que o meu Deus não lembrará jamais dos meus pecados lá no céu. O que significa realmente a palavra galardão? O que significa realmente a palavra galardão? A palavra grega que se encontra no Novo Testamento para galardão é mistos. Mistos. A palavra grega que se encontra no Novo Testamento para galardão é mistos. Mistos. E significa salário. Romanos capítulo 4, versículo de número 4. Vamos ver Romanos, capítulo de número 4, versículo de número 4. Romanos 4, 4 diz: Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Aqui, quando ele fala salário, ele está se referindo a galardão. Ora, ao seu galardão, o salário não é considerado como favor, e sim como a dívida. Deus, sendo Deus, ele tem uma dívida para com seus filhos, o galardão, que ele prometeu, Apocalipse 22, 12, que nos daria naquele dia, na eternidade. Então, o significado real da palavra galardão significa aqui em Paulo a Romanos, capítulo 4, versículo 4, significa salário. E também recompensa. Esta palavra galardão significa também recompensa. Mateus, capítulo de número 5, Mateus, capítulo de número 5, e o versículo de número 4 e 6, que diz assim: Bem-aventurados os mansos. Mateus capítulo 5, perdão,
Mateus capítulo 5, versículo 46. Mateus 5, 46, que diz: porque se amardes os que vos amam, que recompensa, que galardão tereis? Né? Se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Então, galardão também é uma recompensa. Ok? Então, galardão, portanto, pode ser entendido como recompensas. Galardão, podemos entender galardão como uma recompensa que Deus nos dará na eternidade. Os crentes salvos receberão na glória por vir, de acordo com suas obras. Aquilo que nós vimos em 2 Coríntios 5:10, né? E também Apocalipse 14, 2 Coríntios 5:10 e Apocalipse 14, versículo de número 13. Apocalipse capítulo 14 e o versículo de número 13, que diz que os crentes receberão na glória do porvir de acordo com suas obras. Apocalipse 14, 13 diz: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse de suas fadigas, das suas obras, pois as suas obras os acompanham. Então, por incrível que pareça, as nossas obras irão nos acompanhar e estarão lá diante de Cristo Jesus para recebermos as nossas recompensas. Ok? As medidas da recompensa serão devidamente pesadas pelo Senhor. Repito, as medidas da recompensa serão devidamente pesadas pelo Senhor. Mateus 10, Mateus capítulo de número 10, vamos ver o que é que diz Mateus capítulo de número 10 e o versículo 41. Mateus capítulo 10, versículo 41 diz: quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Ou seja, as medidas da recompensa serão devidamente pesadas pelo Senhor. Galardão de profeta vai receber, ajudou um profeta, né? Vai receber o galardão de profeta. Ajudou um justo, ou você foi justo, vai receber o galardão de justo. E assim sucessivamente, né? Deus é justo, Deus é honesto, Deus será o justo juiz na distribuição das recompensas, né? Para os fiéis na igreja. Eu acho lindo essa passagem, quando ele diz: quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. E quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Bendito seja Deus. Recompensa de profeta e recompensa de justo. Tudo, isso é tão claro na palavra, quando diz lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7 e 8, que diz: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Se você está semeando com justiça, com dignidade, com fidelidade, está trabalhando no reino, você vai colher o seu galardão merecido. Bendito seja Deus. Que tipo de serviço podemos prestar ao Senhor, pastor Van? Me diga aí, qual é o serviço que eu vou prestar para ganhar galardão? Será que eu tenho que ser o porteiro da igreja? Será que o galardão maior está com o pastor? Será que o galardão maior vai ganhar, né, os irmãos ou as irmãs, né, que se apresentam mais, que trabalham mais? Qual é o tipo de serviço que agrada mais a Deus? Preste atenção.
Veja um detalhe aqui. Um lembrete que eu quero deixar. Um lembrete do amigo, do pastor Van. Você que está aí me assistindo aí, deixa esse lembrete aqui. Eu vou deixar essa dica para você. Você pode até me perguntar, pastor, qual tipo de serviço que eu posso prestar para agradar ao meu Senhor? Olha só. Todo serviço, todo serviço que prestarmos ao Senhor será recompensado. Todo ele. Tudo que você fizer em prol do reino será recompensado. Terá uma recompensa. Tudo. Um prego na parede, uma lâmpada que você trocou, um fio que você trocou, uma cadeira que você comprou, uma pintura que você deixou lá, um lixo que você tirou, uma água que você trocou, uma alma que você ganhou, uma oração que você fez. Agora, se for com sinceridade, fidelidade. E tudo que você faz tem que ser para a glória de Deus. Senão não adianta. Senão não terá galardão. Só vai ter direito à salvação. Então, todo serviço prestado ao Senhor será recompensado. Todo ele. Guarde isto. Não se preocupe com o que você está fazendo hoje na igreja. Não se preocupe se o irmão, a irmã, já é diácono, diaconisa. Não é pela função. É pelo serviço prestado. Amém? Fica bem claro isso para os crentes. Mateus 10, 42, que diz: e quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Olha que bênção. Oh, aleluia. Oh, glória a Jesus. Olha que peso. Olha o que é que Jesus está nos dizendo. Olha o que é que Deus está falando para você. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, o que você fizer para o seu irmão, você vai receber o seu galardão. Estará sendo computado no livro das obras, que está na mão do Cordeiro de Deus. É este livro que vai contar as suas obras lá no céu. Então, tudo que você fizer, a partir de hoje, tudo que você fizer terá uma recompensa lá no céu. No Antigo Testamento, alguém pode dizer assim, a doutrina do galardão é uma heresia, A doutrina do galardão é um absurdo, é forçar a barra. Não. A doutrina do galardão não é heresia nem absurdo. Ela é encontrada nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Aí você pode dizer, então pastor, me diga aí, eu nunca vi no Antigo Testamento não. Você vai ler no Antigo Testamento, 2 Crônicas 15, 7, Isaías 10, 40, Isaías 62, 11. Algumas referências. No Novo Testamento, há diversas passagens bíblicas que falam sobre o galardão. Mateus 5, 12, Lucas 6, 23, Mateus 16, 27, João 4, 36, 1 Coríntios 3, 8 e o versículo 14, Efésios 6, 8, Colossenses 3, 24, Hebreus 10, 35, 2 João 1, 8, Apocalipse 2, 23, Apocalipse 11, 18 e Apocalipse 22, 12, que foi o versículo de início ao qual nós falamos aqui, citamos aqui e lemos aqui, que fala sobre o galardão. Agora, para concluirmos, eu quero deixar aqui um conselho para você como um amigo do pastor Van, você que me conhece, e você também que não me conhece, você que está semeando através desta mensagem, você que está compartilhando, você que está acessando, Então eu quero deixar um conselho aqui, um conselho final para você, meu amigo, minha amiga, você que é crente, Você que é cristão, você que congrega, você que faz parte aí de qualquer denominação. Escute o que eu vou dizer. Devemos fazer, isso é muito importante, crente, devemos fazer a obra de Deus
da melhor maneira possível. Escute, vou repetir. Devemos fazer a obra de Deus da melhor maneira possível, com gratidão. Lembra dos 10 leprosos? Os 10 foram curados, eles pediram, e apenas um voltou. Ele voltou por gratidão, e ele pediu para seguir a Jesus. E Jesus lhe o recompensou. Ele disse, vai, a tua fé, estarás curado, além de curar a carne, o corpo, né, Jesus também salvou aquela alma. Então, por gratidão, ele voltou. Desse mesmo pensamento, né, dessa mesma maneira, devemos fazer a obra de Deus da melhor maneira possível, independente se fulano, se ciclano, se irmão, se o pastor, né, está me mandando ou não. É para você fazer? Dá para você fazer? Faça, meu amado. Faça, meu querido. Faça, meu irmão. Faça, mulher de Deus, da melhor maneira possível. Pois a nossa recompensa não será dada pelas quantidades de obras. Também não adianta sermos ambiciosos, né, pela quantidade de obras. Não, eu quero fazer isso, você vai cansar e vai ficar igual a Marta, fadigada. Não vai render, não vai ouvir, não. Não é pela quantidade, né? Não seremos recompensados pelas quantidades de obras, não. Mas sim pela qualidade das obras. Seremos reconhecidos pela qualidade. Lembra-se que quantidade de obras poderemos estourar lá na frente quando formos receber o nosso galardão como palha, como madeira, como capim. Não serve para o nosso galardão. Mas podemos ter poucas obras e elas lá na glória receber os títulos dessas obras de ouro, prata e pedras preciosas. Bendito seja Deus. Agora, tudo que você for fazer, faça por gratidão. Faça com alegria. Faça por prazer. Faça não para a sua salvação, mas faça sabendo que o salvo tem obras para o seu galardão. O salvo trabalha para a sua recompensa, o seu salário lá na glória, que teremos após o arrebatamento da igreja. Iremos receber sim as nossas recompensas pelo serviço prestado na igreja ao Senhor Jesus Cristo. Apocalipse, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que nós lemos, e Apocalipse 14, 13, que nós lemos que as nossas obras nos seguem. Então, que Deus, com esta simplicidade, né, que nós aqui falamos, eu peço que você nos ajude, divulgue este vídeo, divulgue no YouTube, compartilhe, acesse, dá um like aí, inscreva-se, faça isso. Você não só está evangelizando, mas também está ajudando a tirar muitas dúvidas, né, muitas questões nessa simplicidade do Evangelho de Cristo, desse arroz com feijão que alimenta nossa alma, nossa fé, nossa esperança, né, que nos faz ser mais cristão, que nos dá prazer de trabalharmos para o Senhor, sabendo que um dia você estaremos lá diante do tribunal de Cristo e recebermos o nosso salário, a nossa recompensa pelas mãos do fiel, do Todo-Poderoso, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Que Deus te abençoe, meu amado irmão. Divulga aí, ajuda a evangelizar, faça isso. Que Deus te abençoe e que o Espírito de Jesus Cristo, né, te dê condições para que você possa trabalhar muito mais na obra de Deus no passar dos dias, para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém.